Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Café com Milagre. Quanto valor você está dando para um problema? Quanto você está se esforçando para manter um problema no lugar em vez de buscar soluções? Vamos falar sobre isso? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Camila Milagre, sou facilitadora certificada de Access Consciousness, sou facilitadora de barras, facelift, processos corporais e hoje eu vim trazer pra gente, pra nós, essa energia de quanto tempo a gente gasta preso num problema em vez de estarmos usando o nosso tempo, a nossa energia e a nossa consciência para sair dali. O que faz a gente ficar preso em um problema em vez de viver num mundo de múltiplas escolhas? Vamos olhar para isso nesse momento. Deixa eu mandar uns aviões aqui para chamar a galera. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você tem alguém para quem esse vídeo possa ser uma contribuição, chame, compartilhe, por favor, que a gente vai falar de algo que muitas vezes mantém a gente preso em coisas que não são beneficiais pra gente, né? Como a gente poderia usar o nosso tempo para fazer algo que criaria a nossa vida, não algo que mantém a gente preso. Perceba essa energia de estar preso, perceba essa energia de você estar num mundo sem possibilidades. E muitas vezes, por conta de nossas programações, por conta das coisas que nós aprendemos na vida, por coisas que, por exemplo, a gente aprendeu a entender que o sofrimento faz parte da vida e que a gente cresce quando a gente sofre. Será que é bem assim que funciona? Será que você tem que ficar preso no sofrimento ou no problema ou numa circunstância que não te traz a solução, não te traz o crescimento de verdade? Tudo bem, um problema pode até te trazer um crescimento, pode até criar uma nova plataforma na sua vida, do ponto de vista de algo assim, eu não quero mais viver desse jeito. Eu escolho algo mais grandioso, eu quero viver de outra maneira, né? E quando a gente olha para essas coisas, quando a gente olha para o fato de que existem outras possibilidades disponíveis, a gente começa a olhar para perspectivas diferentes. Deixa eu dar um oi para as pessoas que estão aqui, sem dar muita balançada aqui no tablet. Então vamos lá. Quando eu me esforço para ficar num problema, muitas vezes o que eu acabo criando é um trauma. Como assim? Quando você tem algo que se... Bom dia, bom dia. Quando você tem algo que fica ali insistindo quando você insiste em colocar a sua energia num problema, muitas vezes o que acaba acontecendo é um trauma. Então, se você fica remoendo um problema, se você fica com medo do futuro por causa de um problema, se você fica com raiva de um problema, se você fica com ódio de um problema, se você fica... Bom dia, Brasil! Se você fica com vergonha de uma escolha que você fez, que criou um problema, tudo isso coloca você numa zona de criação de um trauma. Como isso funciona? Em Access a gente chama isso de sistemas de sequência trifásica, né? E todo praticante de barras aprende o que é um sistema de sequência trifásica. Todo mundo que faz uma classe de barras, né, um curso de barras, aprende o que é um sistema de sequência trifásica e aprende por meio das barras como correr barras com sistemas de sequência trifásica. Sistemas de sequência trifásica são um local em que a gente continua voltando para um evento repetidamente, consistentemente, tornando aquilo como algo que é a minha
presença agora, tornando aquilo que é algo em que eu tô pondo a minha energia agora. Então, toda vez que eu fico remoendo um problema, que eu fico presa no lugar do problema, que eu fico com raiva desse meu problema, que eu fico com vergonha da minha escolha que criou aquele problema, eu estou criando na minha vida um sistema de sequência trifásica. E esse sistema de sequência trifásica, tem esse nome, vamos chamar de trauma ou um looping, né? Ele mantém você ali preso naquele evento, indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando naquele evento. E quando a gente está preso nesse evento, percebe essa energia. Como é que você sai daqui? Você não sai, porque você fica remoendo, você está com raiva, você está se sentindo culpado, você está com vergonha, você está olhando para aquilo como a única coisa possível na sua vida. Então, quando a gente olha para os problemas e continua olhando para o problema, focando no problema, com raiva do problema, a gente está mantendo um sistema de sequência trifásica no lugar, ou ainda a gente está mantendo o problema como um trauma no lugar. E a gente fala assim, você não pode falar de problema. Gente, olha para a sua vida. Então esquece a palavra problema e olha para algo na sua vida que está ocupando o seu tempo agora, em que você está perdendo muita energia agora, em que você sente muita raiva, você sente muita culpa, você sente vergonha, você sente insatisfação, mas você não consegue sair dali. Então, como é que você vai sair daí se você coloca o problema como algo mais importante do que a sua escolha? Tudo que isso trouxe à tona para todos nós, vamos deixar isso liberar, vamos deixar isso soltar, vamos olhar para isso como ele verdadeiramente é, que é um evento do passado, que pode ainda estar criando consequências no presente, mas quanto poder você está pondo no problema, no que aconteceu no passado, em vez de fazer uma escolha diferente agora. Então, Einstein, quer dizer, há muitas frases atribuídas a Einstein, né? Mas, enfim, essa também foi atribuída a ele, que insanidade é querer um resultado diferente fazendo sempre a mesma escolha. Então, quando você percebe que você está num problema, que você está voltando nesse problema, que você está amargurado com algo, como seria perguntar, ok, que escolhas eu tenho disponíveis agora? Como é que eu saio disso agora? Então, o que se requer para que eu sobrecrie esse trauma? Então, eu sempre gosto de dar exemplos que podem, esclarecer. Digamos, por exemplo, se chove muito e alaga a sua casa. Você pode ficar lá, ai, meu Deus, alagou minha casa. Ai, agora o que eu faço? E tudo bem, muitas vezes a gente vai ficar um tempo ali olhando para aquilo, olhando para aquilo que aconteceu. Mas quanto tempo você vai ficar olhando para aquilo que aconteceu e vai ficar sentado esperando que aquilo se resolva sozinho? Ou você vai pegar a mangueira e começar a lavar, começar a tirar aquilo que não serve mais, né? Aquilo que estragou e não vai ter jeito, a sujeira que ficou dentro da casa que alagou, né? Ou a sujeira que ficou sobre os móveis, ou as roupas. O que tem salvação ali? O que precisa ir embora? O que precisa ser jogado fora? Eu vou reconstruir ou eu vou mudar daqui? Mas muitas pessoas ficam presas num evento de alagou a minha casa. Ou furou o meu pneu. Ou o meu carro quebrou. E agora, sem o meu carro, eu não consigo isso, não consigo aquilo, não consigo aquilo outro. Quanto tempo eu tô gastando olhando para o meu carro que quebrou, em vez de pensar, ok, que escolhas eu tenho aqui? Mas isso me fez lembrar uma história de uma amiga que fez escolhas incríveis, por exemplo, quando isso aconteceu com ela. O carro dela quebrou e ela precisava do carro para trabalhar. E ela fez várias outras escolhas. Alugar um carro foi uma escolha para ela. Facilidade, alegria e glória. Então,
se ela ficasse olhando pro carro, né, e balançando, ai meu Deus, meu carro quebrou, e agora? Eu tô ferrada, sem meu carro eu não consigo trabalhar. Aonde ela consegue chegar se ela não olhar para soluções? E na live passada, que a gente falou sobre escolhas como uma bênção, não como uma maldição, se você não assistiu, volta aqui no meu Instagram, que você vai encontrar essa live, você vai perceber que muitas vezes você tem muito mais escolhas, mais ainda do que você imagina. E que você pode olhar para tudo que te acontece como uma plataforma. Sim, é uma questão para resolver. Sim, mas o que é isso que eu faço com isso, como eu saio disso? Então, esse lugar em que a gente fica presa, no lugar em que eu não tenho escolha, em que as coisas não têm solução, e o lugar que eu posso escolher sobre criar isso. Então, como é que eu faço isso? Eu faço isso tirando o foco do problema e ponho a minha atenção, ponho a minha energia, a minha consciência nas possibilidades. Ok, que escolhas eu tenho aqui agora? Que eu posso ser e fazer que mudaria isso, né? E para quem é praticante de barras, para quem conhece as barras de Access, para quem conhece alguém que dá sessões de barras de Access, as barras de Access podem ser enorme contribuição para isso, né? Porque a gente pode, inclusive, correr as nossas barras com o sistema de sequência trifásica, que é esse loop que me deixa preso ali no evento e não nas possibilidades. É como um lago de água parada. E se eu abrir um canal, um escoamento nesse lago de água parada, o que eu posso? Que outras possibilidades se criam? Que movimento você adiciona à sua vida que mudariam as coisas, né? Mas porque a gente tem muita programação de sofrimento, porque a gente tem muita programação de sem dor não há crescimento, porque a gente tem muita programação de olhar para o sofrimento como algo mais grandioso, porque é dessa maneira que se faz, porque assim que se cresce, esse é o lugar em que eu me coloco, no universo sem escolha. Então, se você é praticante de barras, né, você já pode se auto-aplicar as barras chamando pelo sistema de sequência trifásica. Se você está com uma questão agora na sua vida, você pode se perguntar, ok, todos os lugares que eu estou presa nesse evento, que eu estou presa nesse problema, que eu estou olhando para essa questão como uma coisa sem solução, que eu estou olhando para essa questão como um universo sem escolha, eu vou agora correr minhas barras e eu estou pedindo consciência sobre isso. O que se requer para eu sair do evento de trauma? O que se requer para eu sair do problema como um trauma e entrar no universo de escolhas, né? Então, a gente tem muita dificuldade em soltar o problema, muitas vezes, porque a gente aprende que sofrimento é bom. E tudo que isso traz à tona para todos nós. E assim, é óbvio que não tá no seu consciente, não tá aqui no seu mundo racional em contato com essa realidade. Tá lá no fundo do seu ser, em algum lugar. E quando você pede para essa consciência vir à tona, você vai receber essa consciência. Pode não ser hoje, mas pode ser num outro evento que acontece, você fala, esse padrão de sofrimento é similar ao que eu tenho criado em 2020, 2021, 2022, e você fala, que isso? O que é que cria isso? O que é que cria isso que me cria mais um problema, mais um problema, mais um problema, e mais um problema, ou problemas iguais, problemas repetidos, problemas que se acumulam ou se sobrecriam, ou são criados uns sobre os outros. Mas muitas vezes o que a gente escolhe é olhar para o lugar em que eu não tenho escolha, ou porque eu aprendi isso e tá lá no fundo, ou porque eu gosto de ficar presa ali, naquele lugar, porque alguém vai me salvar, porque as coisas vão melhorar, porque
não é possível que eu escolhi isso de novo. E aí o que acontece? Você começa de novo a entrar no trauma, no bloqueio, na estagnação e no lugar em que você não pode ser, não pode escolher, mas que você é vítima do evento. Então, todos os lugares que a gente faz o nosso problema um trauma, é uma escolha nossa. Porque a gente pode escolher olhar para as possibilidades. Então, correr suas barras com o sistema de sequência trifásica é uma das maneiras que consegue fazer com que você saia do loop, com que você faça o lago de água parada escoar, e aí você possa limpar aquele lago, você possa abandonar o lago, você possa construir um novo lago, você possa fazer outras coisas. Porque quando a gente está olhando para isso e não está fazendo perguntas, a gente não vai receber a consciência. Quando a gente está olhando para isso e não está fazendo escolhas diferentes, a gente não vai receber a consciência do que tem para ser feito. Você pode ser vítima ou você pode ser o criador de algo diferente. Então, quando o problema ele entra como um trauma na nossa vida, é a nossa escolha sobre criar isso. É a nossa escolha não olhar para o problema como um trauma e é a nossa escolha fazer algo diferente. Lembra? Insanidade é fazer a mesma coisa esperando um resultado diferente. Não tem como sair daí. Então, outra maneira que a gente tem de fazer isso é soltar o vício de problema. Quantas pessoas que você conhece gostam de ter problema porque assim a vida fica animada? Tudo que isso é, tudo que isso traz à tona. Quantas pessoas gostam do vício de relacionamento porque não sabem viver sem aquele conflito? Ou gostam de uma intriga de escritório porque acham muito divertido viver naquela intriga? Então, sair do problema, sair do trauma, é uma escolha nossa, é uma escolha em que a gente pode olhar para as possibilidades, não para o problema. Então, tira o foco do problema. Porque se você ficar com o foco no problema, ele vira um trauma. Ele vira um sistema de sequência trifásica e vai manter você lá, rodando, 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 rodando. Em vez disso, pergunte: que escolhas eu tenho aqui? O que eu posso ser e fazer aqui? O que já está disponível para mim aqui? Que escolha eu tenho agora? Que escolha eu tenho agora? E aí você vai ver que quando você faz uma pergunta, várias possibilidades vão se apresentar. Não precisa ser a possibilidade certa, não precisa ser a escolha certa. Pode ser só uma escolha, mas que já é algo diferente, que já tira você do foco do problema e põe você no foco da criação da sua vida. Então, quando a gente fala em Access sobre escolher, porque a escolha cria, porque a escolha ela é soberana aos acontecimentos, é isso, é pôr o seu poder de volta na sua mão. E ver você saindo disso pelas suas próprias mãos. Só que maior, mais poderoso, mais consciente, mais revigorado, mais safo. E esse é o lugar em que você pega o seu poder de volta na mão. Em que, quando você perceber aquele padrão se aproximando, você fala: opa, eu sei o que é isso. Então, toda a programação que eu tenho, que mantém isso no lugar, eu destruo e descrio. Todos os lugares em que eu tô dando o meu poder para outras pessoas, eu destruo e descrio. Todos os lugares em que eu tô escolhendo ficar aqui, eu destruo e descrio. Todos os lugares em que eu aprendi que dor, sofrimento, trauma e drama é a realidade, eu destruo e descrio. E aí a sua escolha de ter algo mais grandioso, algo mais que seja a sua cara, algo que seja de encontro com aquilo que você sabe que é possível, pode aparecer.
Porque aí a sua escolha entra. E aí a sua escolha é soberana. Ela é soberana ao trauma, ao dor, à programação. E você tem que ficar atento a isso. Porque esse é o lugar. Então, vamos olhar para isso? Vamos olhar para o lugar em que a gente está dando para o problema mais poder do que o que a gente é. Se você perceber que você está muito mais focado no problema, pergunta: o que é isso? Você vai receber uma consciência. O que eu faço com isso? E aí, então se a gente voltar no exemplo da casa alagada, ok, a casa alagou, choveu, alagou a casa, ok. Sentei, chorei, fiquei triste, ok. Quanto tempo? Quanto mais tempo eu der para isso, mais eu tô criando o problema como um trauma. Mais tempo eu tô dando a esse problema um espaço dentro de mim, dentro da criação da minha vida. Eu tô ali, ó, rodando, igual o hamster na rodinha. Tudo bem, vai acontecer. Vai acontecer e não se julgue. Aliás, curta essa energia do sofrimento. Ninguém te fala isso. Então vai lá, quer chorar? Chora. Quer chutar a parede da casa alagada? Chuta. Cuidado para não cair na sua cabeça. Quer? Vai. Aproveita. Curte a energia da raiva que você está sentindo ali. E aí solta. Mas solta. E aí ou escolhe diferente, né? E aí escolhe diferente. Ou abandonar a casa, ou limpar a casa, ou reconstruir a casa, ou quer saber, não quero mais morar nesse lugar, vou para outro lugar. A gente sempre tem escolha. Eu sei que muitas vezes é dito pra gente que a gente não tem escolha, que a gente é criado no você não tem escolha. Mas e se agora a gente tiver uma outra possibilidade, porque a gente tem a consciência de que a gente tem escolha e de que é a escolha que cria a nossa vida? O que é que pode aparecer de novo pra gente? Então, se você chegou no meio dessa live, volta, eu peço pra você, olha pra sua vida agora, como ela tá. E se tem algo que tá te incomodando profundamente, como você faz pra sair daí? Como você faz pra receber as escolhas que você tem? Faça uma pergunta. Faça a pergunta que vai tirar você do lugar de não possibilidade para o universo de múltiplas escolhas, porque você tem. Todos os dias, a cada 10 segundos, tem um monte de escolha disponível para você. E porque a gente é ensinado que a gente não tem escolha, essa é uma programação que fica rodando até que eu escolha uma programação diferente. Que escolhas você pode fazer para a criação da sua vida? O que se requer para você pedir consciência sobre as escolhas que estão disponíveis para você agora e sair do trauma? Sair do problema com uma criação de um trauma e encontrar uma possibilidade de escolha, de possibilidade e de contribuição. O que mais é possível depois disso, quando a gente recebe a consciência de que a gente é quem cria a nossa vida, que os nossos pontos de vista criam a nossa realidade? Então, o que eu estou evitando e defendendo que mantém esse problema no lugar? Às vezes eu estou evitando e defendendo exatamente o universo de não escolha. Às vezes eu estou evitando e defendendo que é preciso sentir dor para crescer. E se eu não evitasse e não defendesse a dor? E se eu não evitasse e não defendesse o sofrimento? E se eu não evitasse e não defendesse o problema? Mas se eu olhasse de frente e perguntasse que escolhas eu tenho disponíveis para mim agora que mudaria tudo isso? Então, que contribuição olhar para isso pode ser para a sua vida, que anteriormente não podia ser, porque você estava no trauma do problema e agora você descobre que tem possibilidade. Tá no problema? Curte, aproveita, chuta,
grita, esperneia, mas enquanto você estiver ali, não tem uma escolha diferente, não tem uma conscientização diferente. É o problema como trauma, é o problema como um sistema de sequência trifásica. Mas quando você olha para o problema e fala assim, ok, já chutei, já briguei, já... Ok, e agora? Que escolhas eu tenho aqui? Universo, contribui para mim, por favor. Consciência. Eu sei que você está me apoiando, mas me mostra, por favor. Quem pode contribuir para mim? O que eu posso ser e fazer que mudaria isso? E é isso que vai tirar a gente desse lugar, tá bom? Gente, o que mais é possível agora? O que você pode fazer na sua vida que mudaria todos os problemas que você hoje olha como problema e não como coisas que você escolheu no passado que não precisam mais estar aí? Vamos olhar para isso? Beijo grande para vocês e até o próximo Café com Milagre, porque você, ser infinito, é capaz de perceber, saber ser e receber infinitamente. Não é para você estar nesse lugar, a menos que você escolha isso, tá bom? Beijo e até a próxima.